Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, sexta-feira, dia 11 de abril, nós estamos vivendo a quinta semana do tempo da Quaresma. Quaresma, tempo de conversão, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de penitência. Que nós possamos continuar a nossa caminhada bem, né, rumo à Páscoa. Domingo agora já é domingo de Ramos e a semana que vem já entramos na semana maior, na semana onde a obra da nossa redenção se finalizou, né? Pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho que nós vamos refletir hoje está em João, no capítulo 10, do versículo 31 ao 42. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigia a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não quereis acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste texto de João descreve para nós vemos a eterna polêmica dos que creem e dos que não creem. Os que creem vão até Jesus e os que não creem tomam pedras, né, para apedrejar Jesus. Mas o que nos é chamado a atenção hoje é para que nós possamos perceber verdadeiramente o que é e como é a nossa fé. E o que é ter fé. Fé não é uma ideologia, não é uma ideia, não é um comportamento. Fé é o encontro com o Cristo, Jesus, Filho de Deus. Fé é acreditar naquilo que muitas vezes nós não vemos, né? Tem um texto na Bíblia que diz que Abraão teve fé e acreditou mesmo sem ter visto. Acreditou mesmo ele em idade avançada e Sara, sua esposa, sendo estéril, acreditou na promessa de Deus. E isso é ter fé. E nós precisamos cultivar essa fé em nós, cultivar essa fé na nossa vida pela leitura da palavra, pela permanência na oração, pela permanência na igreja. Porque
a fé ela vai sendo alimentada a cada dia na nossa vida por aquilo que nós escutamos. E Deus tem falado aos seus, Deus tem falado a nós. Ele tem, não só Ele nos fala, mas Ele nos mostra o seu agir. E é esse o questionamento de Jesus. Eles não acreditavam em Jesus porque eles estavam vendo apenas a figura do homem, mas não estavam vendo, não estavam levando em conta as promessas de Deus para o momento da vida dos escolhidos, e não estavam vendo também, não estavam levando em conta as obras que Jesus realizava. Não só a sua palavra que ensinava, que direcionava, mas os milagres, as curas, todo o caminhar de Jesus, toda a vida daqueles que dele se aproximavam e tinham as suas vidas transformadas e modificadas. E esse agir de Jesus, ele continua ainda no dia de hoje. Todas as vezes que dele nos aproximamos, todas as vezes que a ele nós entregamos a nossa vida e vamos buscar e vamos cultivar a sua palavra, nós vamos tendo as nossas vidas modificadas, as nossas vidas transformadas. E muitas vezes nós nem percebemos isso. Depois de muito tempo nós percebemos o quanta diferença existe na nossa vida a partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus, a partir do momento que nós começamos a ir ao encontro de Jesus. E o texto aqui vai falar, né, que muitos foram ter com ele, e diante de tudo aquilo que ele realizava no meio deles, eles acreditaram. E nós precisamos continuar, meu irmão, minha irmã, nós os batizados, na nossa caminhada, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Quando? Todos os dias, todos os momentos, ir ao encontro dele, porque ele é aquele que está sempre a nos esperar, que não se cansa de se doar por nós. É ele que deu a sua vida, mesmo quando nós não merecíamos. Nos deu a salvação, nos deu a redenção, nos mostrou o rosto amoroso e misericordioso do Pai. Então, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé, que nós temos um Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que mostrou o seu rosto no rosto de Jesus. E assim, na nossa caminhada cristã, nunca nos deixarmos abater, nunca nos deixarmos levar por vãs ideias que vão dizer o contrário. Jesus é Deus conosco. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o enviado do Pai para nos mostrar o seu amor, mostrar o seu rosto, mostrar a sua bondade, a sua misericórdia. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos reconhecer essa presença de Deus que caminha conosco, que nunca nos deixa só, nunca nos abandona, e estarmos sempre indo ao seu encontro, porque Ele espera por mim, Ele espera por você, para nos dar o melhor que nós podemos ter e receber, a vida eterna com Ele. Façamos um bom início, né, de Semana Santa, agora com o Domingo de Ramos. Participemos de todas as celebrações, porque o cristão católico, ele vive a sua fé e culmina, né, na Páscoa, no Sábado Santo e na Páscoa. Um bom, santo e abençoado final de Quaresma e início de Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.